sinodalidade motiva a igreja a sair de si mesma e se colocar com toda a sua missão a serviço da sociedade. Como mostram as sínteses, existem experiências sinodais de uma igreja que é companheira no caminho dos povos da América Latina e do Caribe. E é assim que inicia o capítulo 5º da síntese do nosso continente para a próxima etapa do sínodo, cuja proposição é a seguinte: a sinodalidade, compromisso socioambiental num mundo fragmentado. E este é o tema que nós vamos conversar no programa de hoje. Os nossos convidados são a Alessandra Miranda e o padre Dário Bossi. A Alessandra Miranda é secretária executiva da 6ª Semana Social Brasileira. Ela já esteve com a gente aqui no Igreja Sinodal e eu quero acolhê-la, agradecendo mais uma vez a oportunidade da gente conversar no Igreja Sinodal. Bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade desse diálogo, nesse momento de construção, sobretudo da importância de estarmos juntos e juntas. Ótimo. E o padre Dário Bossi é missionário comboniano, assessor da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAM, assessor da Comissão Especial sobre Mineração e Ecologia Integral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também integra a rede Igrejas e Mineração. Padre Dário, uma alegria também tê-lo aqui nesse diálogo. Seja muito bem-vindo. Olá, Marcos Túlios. Olá, Alessandra. Um prazer estar com vocês. Uma saudação a todas as pessoas que assistem à TV Horizonte. Ótimo. Eu quero começar essa conversa de hoje, já que o compromisso, a síntese e este tema aparece como o compromisso socioambiental no mundo fragmentado, muita gente pode se perguntar o que tem a ver compromisso socioambiental com sinodalidade. Então, eu quero começar com essa pergunta. Alessandra, você podia começar refletindo com a gente o que tem a ver compromisso socioambiental com sinodalidade? Tem tudo a ver, Porque quando a gente reflete ou nos colocamos no caminho de preocupação e, sobretudo, da ação evangelizadora na dimensão socioambiental, nós estamos dizendo da nossa vida, Estamos dizendo da nossa sobrevivência, da sobrevivência do planeta, e todo o processo no Sínodo para a Amazônia nos fortaleceu muito nessa dimensão e continua nos fortalecendo, É claro que a gente está falando de uma maneira específica também para o Sínodo para a Amazônia, sobre a Amazônia, mas tem uma dimensão ambiental que a gente antecede, inclusive agregando a dinâmica social, para a gente ter essa perspectiva mesmo de compreender. E esse compromisso ele está diretamente ligado à necessidade da vida dos povos, dessa dignidade do planeta, da dignidade humana, mas também da nossa conexão, onde tudo está interligado, e é isso que a gente tem apontado nessa perspectiva desse compromisso. A igreja, no seu papel, na sua missão, ela tem o compromisso da defesa da vida e da defesa de todo o planeta. Então, a gente entende que esse compromisso é uma missão, e é uma missão que precisa de ser urgente, necessária, nas dinâmicas socioambientais, onde a economia, soberania dos povos, a financiarização da natureza, a exploração dessa natureza está presente em todos os âmbitos. Então, o compromisso é urgente e necessário e faz todo sentido para a sobrevivência do planeta. Padre Dário, a Alessandra tocou aqui para a gente no Sínodo para a Amazônia, o senhor participou do Sínodo. A partir dessa sua experiência, da prática também que o senhor tem em várias frentes de profecia e missão, qual é o maior? Eu acho que apontar o maior pode ser muito difícil, mas quais são os maiores desafios para a vivência deste compromisso socioambiental hoje? Realmente, Marcos Túlios, para mim foi um dom, um aprendizado enorme isso de participar do Sínodo para a Amazônia, porque não foi só em si a Assembleia Sinodal em Roma, mas todo esse processo que demorou mais que um ano de escuta e de mergulho nas comunidades da Amazônia, de diversos estados e também de diversos países da Amazônia,
na escuta dos gritos, como diz o Papa Francisco, ao mesmo tempo o grito da terra e o grito dos empobrecidos, né? Realmente é difícil dar uma categoria, uma classificação de quais seriam os gritos maiores, mas eu queria dizer que é um momento extremamente urgente de ameaças ao equilíbrio e à vida do planeta. É um momento em que a Igreja não pode se omitir de assumir a sua missão em defesa dos direitos e da vida, das relações, em tudo o que for social e ambiental. Não tem como separar essas duas dimensões. A crise climática, a agressão aos territórios, a ameaça de pessoas que são criminalizadas e também mortas por estarem defendendo os direitos de suas comunidades permanecer nos territórios. São problemas enormes, dos quais a Igreja não pode se omitir, também porque a Igreja está lá presente, né? Temos escutado durante o sínodo tanta situação de cristãos e cristãs catequistas, líderes de comunidades religiosas, religiosos, padres, bispos, né? que dizem: como posso ficar em silêncio quando sinto tantas ameaças ao meu povo, né? Então, o sínodo é isso, é dizer: a Igreja faz parte dessa história, uma história que supera os confins das paredes da Igreja, né? A Igreja está fora, está em saída, assume esses gritos, os faz próprios e quer assumi-los de forma coletiva. Por isso que se fala, de fato, da dimensão sinodal, né? Não tem como separar, a Alessandra sabe muito bem disso, o caminho da Igreja, por exemplo, dos movimentos populares, das comunidades indígenas, quilombolas, que assumem essa defesa dos territórios. Então, Marcos Túlio, é um grito de desespero, mas também é um grito de esperança, é um grito de resistência, é um grito que diz: nós estamos vivos e queremos que a Terra e o planeta continuem vivendo. Ótimo, olha aí, um grito de desespero e esperança. O senhor toca nesse ponto, Padre Dário, né, de que a Igreja não pode se omitir, não pode se calar, mas nós vivemos num contexto de bastante polarização e há, em grande medida, assim, nas nossas comunidades, nos espaços eclesiais, ainda uma resistência em falar sobre essas questões, né, questões mais sociais. Logo, não, isso não é assunto de igreja. Como é que a gente pode levantar e discernir estes grandes temas que muitas vezes são esquecidos ou até mesmo negligenciados nas nossas comunidades? Olha, quem diz isso, Marcos Túlio, se torna cúmplice de um sistema que está matando. O Papa Francisco diz com clareza: esta economia mata. O jeito como essa economia está construída, uma economia agressiva que vem se expandindo cada vez mais para de fato saquear e derrubar pessoas e projetos de comunidades, é um jeito que a Igreja não pode simplesmente deixar passar e nem abençoar. Então, quem pensa e quem defende que isso não é missão da Igreja, está tornando a Igreja cúmplice de uma matança, de um homicídio coletivo. Pensemos na figura de Jesus. Jesus foi o primeiro, em seu exemplo, que não restringiu sua missão à sinagoga, ao templo. Foi o homem peregrino, né, que chamou e estimulou a sua comunidade a caminhar junto com ele, atravessando as histórias das pessoas, visitando, encontrando, sentindo na pele, no corpo, exatamente esses gritos que dizíamos antes de desespero e de esperança, né? Então, a Igreja hoje tem que continuar nessa itinerância no mundo, atenta, sensível a esses gritos, se atualizando, se aprofundando, também se tornando mais competente, né, nos desafios de hoje. A encíclica Laudato Si é um pouco isso, né? É um chamado para a Igreja saber dialogar cada vez mais com o mundo da ciência, da política, da economia, porque é ali que a nossa missão de evangelizar pode, de fato, transformar o mundo a partir do cheiro e do sabor do Evangelho. Olha aí, vamos então nos abrir o nosso coração, o nosso olhar, os nossos ouvidos para essas realidades, e o Padre Dário toca aqui na encíclica Laudato Si. A gente está bem nesse contexto também
de 8 anos de recepção desta encíclica tão importante do Papa Francisco. Alessandra, só para a gente encerrar esse bloco, eu quero ouvir você também nessa pergunta que eu fiz para o Padre Dário, né? Como é que a gente pode levantar, a partir da sua prática também, os trabalhos da Sexta Semana Social Brasileira, como é que a gente pode levar esses assuntos para as nossas comunidades? Marcos Túlio e Padre Dário, né? A gente tem a obrigação de fazer isso, de encontrar caminhos o mais pedagógicos possíveis para fazer, de fato, um processo de formação com o nosso povo. E isso se dá também dentro de uma prática de formação junto às comunidades eclesiais de base, junto aos grupos de jovens, aos diferentes serviços na igreja, mas também parte por esse lugar por onde nós estamos agora, né? Então, essa entrevista também, ela é um espaço importante da gente subir um pouquinho nessa escada, de vencer um pouco esse preconceito ou essa falta de compaixão e de misericórdia com as questões socioambientais do planeta. Acho que o Padre Dário, ele trazia vários elementos ligados à nossa vocação, à nossa missão, nessa perspectiva, mas é preciso um empenho coletivo de todos os serviços da igreja, de bispos, padres, religiosos, religiosas, lideranças comunitárias, para que a gente compreenda esse lugar da dinâmica socioambiental como parte integral do nosso processo de evangelização. Então, eu agrego a dinâmica da formação como um elemento fundante para a gente seguir vencendo esse desafio, onde muitos entendem, às vezes por falta de informação, de compreensão do que é a doutrina social da igreja, de falta de compreensão dos documentos da igreja, que igreja e questões sociais não se misturam, né? Então, acho que esse é um desafio a ser vencido urgentemente. Isso aí. Nós vamos fazer um intervalo e já a gente volta para continuar falando sobre o compromisso socioambiental no mundo fragmentado. Até já. Estamos de volta com a nossa reflexão hoje sobre sinodalidade, o compromisso socioambiental no mundo fragmentado, a partir da síntese latino-americana, nesta etapa continental, para o sínodo sobre sinodalidade. E quem nos ajuda a olhar para essa dimensão socioambiental é a Alessandra Miranda, secretária executiva da Sexta Semana Social Brasileira, o Padre Dário Bossi, missionário comboniano, assessor da Repam. Ambos são bastante envolvidos e trazem uma prática pastoral muito interessante para nos ajudar a refletir esse processo. Eu quero destacar aqui, Alessandra, Padre Dário, você que está nos acompanhando, um ponto da síntese que é exatamente aqui do Cone Sul, do qual faz parte o Brasil. A síntese do Cone Sul destaca que é preciso ouvir o grito dos povos e da terra como um compromisso com o Evangelho que nos pede para sermos aliados dos povos em defesa da vida e de seus territórios. E essa contribuição, ela toca diretamente na querida Amazônia, né? Do qual o Brasil tem a maior parte, mas outros países latino-americanos também estão no território amazônico. E aí, Padre Dário, eu queria começar ouvindo o senhor, porque às vezes nós pensamos assim, falar da Amazônia, ter compromisso com a Amazônia, é só com quem está no território amazônico. Como é que nós podemos assumir esse compromisso em nossas comunidades, especialmente naquelas que estão mais distantes geograficamente do território amazônico? Ótima pergunta, Marcos Túlio. Primeiramente, sim, como é importante esse posicionamento da fase sinodal, que diz que não devemos só ouvir o grito das pessoas, né, mas também o grito da terra. Essa é uma intuição que tem muito futuro no caminho da igreja, porque nos desafia a fazer da criação inteira um sujeito com o qual dialogar, não só um objeto de nossas preocupações, mas alguém que pode nos orientar e nos dar a direção e nos desafiar como igreja, né? Isso é muito importante. Agora, é verdade, tem comunidades mais inseridas, eu estou falando para vocês agora exatamente de uma região amazônica, no Maranhão. Aqui nas minhas costas tem imagens também de mártires, inclusive vários deles da Amazônia.
mas também tem uma igreja inteira que assume a proteção dos biomas como uma missão de todos nós. A Amazônia, primeiro, não pode ser isolada do resto dos biomas, né? Então, a partir de qualquer lugar que tu esteja vivendo, não deixe de se preocupar pelos outros, porque, como dizia a Alessandra, tudo está interconectado. Há algumas comunidades que defendem que a Amazônia está no centro do mundo pela relevância deste bioma na defesa do equilíbrio do planeta. Então, de sua comunidade, não se desligue da Amazônia, pense como você pode defendê-la, por exemplo, a partir de seus estilos de vida, do seu jeito de consumir. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente come muita carne no nosso prato, está comendo um pedaço de Amazônia. A gente sabe que quando a gente não verifica a origem do ouro, né, que a gente comercializa, a gente está participando do crime, né? Olha, é importante esses pontos que o Padre Dário traz para nós, para a nossa reflexão, para a gente pensar, né, exatamente o nosso compromisso, mesmo estando distantes, mas é um compromisso do todo e com o todo. Eu acho importante o nosso continente, essa síntese, apontar isso, considerando também que todos os continentes vão enviar a sua síntese e destaca, realça essa característica tão importante aqui do nosso chão. No bloco anterior, Alessandra, você trouxe também sobre ali o envolvimento dos grupos de jovens, das juventudes nesse processo. E um dos pontos que a síntese traz, né, nesse capítulo é exatamente, mais do que a participação, mas o protagonismo dos jovens neste processo sinodal, especialmente pela sensibilidade aos problemas sociais e ambientais. De que forma que nós podemos torná-los protagonistas e envolvê-los ainda mais neste processo? Este é um capítulo da história da nossa igreja que a gente precisa de cuidar com muito carinho, muita atenção, que é de fato do protagonismo das juventudes, né, nesse lugar da igreja, né? Pelo menos na etapa que a gente vivenciou, que nós vivenciamos aqui no Brasil, do Sínodo do Cone Sul, né, que foi realizado aqui no Brasil, a gente se debruçou muito sobre esse tema e os próprios jovens puderam dizer, né, se manifestaram, se colocaram de maneira concreta. Então, acho que primeiro chamar a atenção para essa dinâmica, né, um sínodo sobre sinodalidade, que não considere a juventude nos processos, tem tudo para não ser real e não ser verdadeiro na sua intenção. Sobre a pergunta diretamente que você faz, Marcos Túlios, tem uma dinâmica que ela primeiro precisa de dar conta de escutar essas juventudes, né? Então, as juventudes, ela tem algo a dizer, né? As pastorais da juventude, mas também os jovens que estão em outros movimentos ligados à igreja ou não e que têm algo a dizer. Muitas vezes nós olhamos para a juventude com um olhar muito preconceituoso de quem só precisa aprender. Então, acho que essa é a primeira estratégia, escutar esses jovens, essas jovens. As dimensões socioambientais, elas são estratégicas para a vida da juventude e elas, né, eles têm o desejo de falar e de, historicamente, inclusive no processo de educação na escola, na universidade, os jovens hoje são muito mais capacitados para essa dinâmica do que nós fomos, né? Quando nós estávamos na escola primária. Então, esse lugar desse protagonismo da juventude é muito importante. Mas, de fato, na perspectiva da formação, na perspectiva de oportunizar espaços de participação desses jovens nessas reflexões na igreja. Então, debates como esse, né, fica até também esse apelo, esse pedido, né, da TV Horizonte, que abre espaço para que alguns jovens possam vir conversar, dizer dos seus desejos, dizer dos seus desafios, sobretudo dessa participação eclesial, mas sobretudo na dimensão sociotransformadora, e aqui a gente está dizendo, então, das questões socioambientais. Então, o processo de escuta, de formação, do protagonismo, da autonomia desses jovens dentro da igreja para uma atuação social, ela é muito importante, sem medo,
né, sem medo, às vezes a gente tem um movimento que é, vamos com os jovens só até ali, porque eles podem errar, e não tem problema se errar, nós também já erramos, né, na nossa ação pastoral, ali na juventude. Então, esse lugar também desse protagonismo da juventude, ele é muito importante. E a dimensão socioambiental, ela é constitutiva da vida desses jovens, e nós precisamos reconhecer isso, enxergando a juventude para além da dimensão espiritual, mas para a dimensão socio-transformadora e de participação política também. Ótimo, olha aí, juventudes que estão nos acompanhando e você e da sua comunidade também, né, que às vezes vê algum jovem participar, mas que não está tão envolvido, não participa diretamente, é uma oportunidade para que ele possa se envolver e se engajar. E a gente já está partindo aqui para o final do nosso programa, dessa nossa conversa. E, Paridário, eu queria um último ponto aqui. Talvez alguém que está nos acompanhando e que se sensibilizou com essa temática, talvez lá na comunidade, no seu espaço eclesial, na sua pastoral, no seu movimento, ainda não se toca nessas questões socioambientais. O Papa Francisco tem a compreensão de que o sínodo, mais do que resultado, é processo. Então, vivendo esse processo, concretamente, que dica que o senhor daria para quem quer começar a trabalhar esses assuntos na sua comunidade? Olha, Marcos Túlio, ótima pergunta. Tem um campo enorme aberto, né? Tanto a partir da formação, né? Por exemplo, eu aconselharia quem ainda não o fez, por favor, leiam, estudem, debatam a Laudato Si. É um texto de magistério, faz parte da nossa formação como cristãos e cristãs, não podemos ignorá-lo, né? Precisamos desenvolvê-lo cada vez mais. Em sua comunidade, em seu grupo de jovens, de famílias, enfim, né? Esse é um campo. Agora está chegando, estamos, digamos, abrindo o Junho Verde, né? O Junho Verde é uma iniciativa da CNBB que, de fato, conseguiu, inclusive, modificar uma lei de educação ambiental no nível de país para que o mês inteiro se dedique exatamente a aprofundar a temática ambiental com respeito à política, com respeito à educação, com respeito à incidência nas decisões dos nossos municípios, estados, federação. Então, é uma outra oportunidade. Fique atento. Quais são as iniciativas do Junho Verde em sua paróquia, diocese, regional, no Brasil? Some-se a isso, né? A Semana Social Brasileira está apresentando, inclusive, um mapeamento das iniciativas nesse sentido. A CNBB também em seu site. Busque criativamente espaço. Se você estiver na Amazônia, busque a Repam. Se você estiver em outros territórios, crie suas redes, sua pastoral ambiental na paróquia. Tem um campo enorme. Enfim, é só buscar informações, a gente está também à disposição. Se quiser, a gente volta também na transmissão para falar mais. Ótimo, olha aí, oportunidade não falta. Temos que assumir neste caminho sinodal o compromisso socioambiental. E eu quero agradecer muito a participação, a reflexão dos nossos convidados. Alessandra Miranda, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Igreja Sinodal. Eu que agradeço, a TV Horizonte, estamos à disposição para a Sexta Semana Social, nesse mutirão pela vida por terra, teto e trabalho, nessa construção que a gente tanto acredita de um mundo melhor para todo mundo, né? E sigamos juntos e juntas. Isso mesmo. E o Padre Dário Bossi também, missionário comboniano, que do coração da Amazônia nos deixa essa bonita mensagem em seu testemunho. Obrigado, Padre Dário. Obrigado, Marcos Túlio. Parabéns a Alessandra, parabéns a esse jornalismo de qualidade que ajuda a juntar o compromisso da Igreja com o compromisso socioambiental. E eu quero encerrar o programa de hoje com a oração sincera dos jovens na reunião do Cone Sul e que está registrada na síntese continental. Deus, Mãe e Pai, escutai nosso grito em oração. Sopra com força para que a Igreja não se esqueça dos jovens, para que abrace suas vidas à medida que eles vêm, com seus sonhos e anseios, e os acompanhe na tarefa de difundir e promover a sinodalidade. E eu convido você a acompanhar o nosso programa também nas redes sociais. Acesse Igreja Sinodal no YouTube e confira todos os programas. Um abraço para você e até a próxima semana para a gente conversar sobre conversão sinodal e reforma das estruturas.